Sabe aquela busca sem fim pela felicidade? Que às vezes parece que só deixa a gente mais ansioso, mais infeliz? Com certeza. Então, talvez o grande segredo não seja querer mais, sentir mais ou fazer mais o tempo todo. Talvez seja o contrário, né? Exatamente. Talvez seja ligar para menos coisas, mas, assim, não qualquer coisa. Ligar só porque é real, sabe? Imediato, importante de verdade pra gente. Bem-vindos, então, a essa nossa conversa bem franca sobre o livro do Mark Manson, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E olha, já vou adiantando. Pode falar. Não é aquele livro de autoajuda que fica passando a mão na cabeça, sabe? É bem o oposto, na verdade. Totalmente. É quase um tapa de realidade, né? Naquela positividade meio forçada que a gente vê direto por aí. Sim, uma chamada para encarar a vida como ela é. Com os problemas, com as dificuldades que são, inevitáveis. E hoje a gente vai fundo nisso. Vamos mergulhar nessas lições mais cruas mesmo, honestas e, olha, até libertadoras desse livro que mexe com muita coisa que a gente acredita. A nossa ideia aqui é justamente destrinchar esses pontos. Sabe, desafiar um pouco as crenças sobre felicidade, sobre sucesso, sobre o que importa de verdade no fim do dia. Isso. Vamos explorar como que abraçar o lado negativo, o fracasso, até a rejeição. Como isso pode, de um jeito meio doido, deixar a gente mais forte. Mais resiliente. Parece paradoxal, né? Totalmente. Então, se preparem aí para talvez questionar algumas coisas que pareciam certas. A ideia é entender como direcionar melhor nossa energia, nossa atenção, sabe? Para aquilo que realmente constrói uma vida com mais significado. Mesmo quando o mar não tá para peixe. Exato. E para começar, tem uma ideia central do Manson que é a chave para muita coisa, a tal da lei reversa. Essa é ótimo. A sociedade, né? Parece que vende felicidade 24 horas por dia. Outdoor, rede social, tudo. Sim, uma pressão constante para tá bem. Mas aí o Manson vira o jogo. Ele diz que essa busca doida por mais e mais experiências positivas, ela mesma, já é uma experiência negativa. Como assim? Porque ela só fica esfregando na nossa cara o que a gente acha que tá faltando. Entende? É tipo, ficar ansioso por estar ansioso. Sabe essa? Sei, o famoso feedback loop from hell, que ele chama, o ciclo vicioso. Isso. Querer se sentir bem o tempo todo só te lembra o tempo todo que você não tá se sentindo bem naquele exato momento. É uma armadilha. Exato. E aí que entra a beleza meio estranha dessa lei reversa. O Manson propõe que aceitar a experiência negativa, aceitar que você tá mal, isso em si é uma experiência positiva. Espera aí. Aceitar o negativo é positivo. Isso vai contra tudo que a gente ouve, né? Não tem que lutar contra o que é ruim? Então, a chave não é gostar do negativo ou buscar ele. Mas é parar de fugir dele desesperadamente, sabe? A energia que a gente gasta tentando evitar a dor, a frustração, é gigantesca. É verdade. Cansa só de pensar. Pois é. E o Manson argumenta que essa mesma energia pode ser usada para outra coisa, para crescer através da dificuldade. Pensa nos exemplos que ele dá. Tipo? A dor que a gente busca na academia, por exemplo, ela resulta em quê? Em saúde, em força. Faz sentido. Os fracassos num projeto ensinam lições que você não aprenderia de outro jeito, para o sucesso lá na frente. Ser honesto sobre as próprias inseguranças, em vez de ficar escondendo. Isso é difícil. É difícil, mas pode te deixar mais confiante, criar conexões mais de verdade com as pessoas, aquele desconforto de ter uma conversa difícil, honesta num relacionamento. A longo prazo, pode gerar muito mais confiança. Enfrentar os medos constrói coragem. Não tem outro jeito. Entendi. Não é sobre curtir a dor, mas entender que ela é parte do pacote para conseguir algo que vale a pena. Sacou? Exatamente. Então a pergunta que fica, segundo ele, não é como eu evito a dor. É mais tipo, qual dor eu tô disposto a escolher? Qual dor vale a pena enfrentar porque o resultado dela me importa de verdade? Isso. Qual sofrimento que talvez a gente esteja evitando aí pode ser justamente o empurrão que a gente precisa para crescer. Boa. E essa ideia de escolher a dor
Ela conecta direto com outro ponto central dele, né? Que a felicidade não é ausência de problema. Ah, sim. Felicidade é resolver problema. Exato. Ele diz que essa ideia de uma vida sem problemas é pura fantasia. Não existe. Não existe mesmo. A vida é feita de desafios. Pequenos, grandes o tempo todo. Sim, ele até usa a história do Buda, né? O príncipe Siddhartha. E isso para ilustrar. Nem aquela vida de luxo absurdo, protegido de tudo que era ruim, nem depois a vida de pobreza extrema, de privação total. Nada disso trouxe para ele a paz, a iluminação que ele buscava. Ele percebeu que o sofrimento, de um jeito ou de outro, faz parte, né? Exato. É inerente à existência humana. Os ricos sofrem por um motivo, os pobres por outro. A dor, biologicamente falando, ela tem uma função, né? Ela nos alerta, nos empurra para agir, para mudar, para sobreviver. Tá, então se os problemas nunca acabam, qual é a saída? Ficar sofrendo para sempre? Não, a questão não é eliminar os problemas, isso é impossível. A questão é trocar de problemas. Buscar problemas melhores, entende? Ou aprender a lidar melhor com os que a gente já tem. Problemas melhores. Como assim? Ele dá aquele exemplo provocador, né? Tanto o bilionário, tipo Warren Buffett, quanto o morador de rua tem problemas de dinheiro. A diferença é que o Buffett tem problemas melhores de dinheiro. Boa. Entendi. A felicidade, nesse sentido, não é um lugar que a gente chega e pronto, acabou. É um processo, é uma ação constante. Ela vem da satisfação de estar ali enfrentando e resolvendo os problemas que a gente escolheu enfrentar. Nossa, isso é forte. Felicidade como ação de resolver problemas. Então, o contrário disso. Tipo, evitar os problemas ou se colocar como vítima deles? É a receita para ser infeliz, exatamente. Negar que os problemas existem ou se sentir impotente, tipo, coitado de mim, nada dá certo, isso só gera frustração, deixa a gente parado no mesmo lugar. Estagnado. E isso, o segredo, se é que tem um, tá em achar satisfação na solução, na luta em si. Por isso que ele fala, em vez de ficar sonhando com uma vida sem dor nenhuma, pergunta para si mesmo, que problemas eu escolho ter? Pelo que vale a pena eu lutar, me esforçar de verdade? Lembrei agora daquela história que ele conta dele mesmo, querendo ser músico, um rockstar. Ah, sim. Clássica. Ele adorava a imagem, né? O resultado final, a fama, os fãs, o palco, mas ele odiava o processo. Totalmente. Os ensaios que não acabavam mais, dormir mal na van, carregar equipamento pesado pra lá e pra cá, ouvir não o tempo todo. Ele queria vitória, mas não queria a luta pra chegar lá. E a vida real, né? Não funciona assim. Não mesmo. A felicidade exige algum tipo de esforço, de luta. Ela nasce da resolução dos problemas que a gente topa encarar. E aí fica a pergunta pra gente, né? Quais problemas a gente está ativamente escolhendo enfrentar hoje? Ou será que a gente está mais se distraindo, buscando a próxima coisinha rápida para se sentir bem? Aquela gratificação instantânea, né? Fugindo do esforço, do desconforto que o crescimento exige. Essa busca por altas superficiais é um jeito de evitar encarar os problemas reais. Falando em evitar a realidade, tem outra ideia que o Manson critica bastante, que está super em alta hoje. Essa pressão para todo mundo ser, uau, extraordinário, especial. Nossa, sim. Ele chama isso de tirania do excepcionalismo. É pesado mesmo. A gente é bombardeado o tempo todo com a história do 0,001%, sabe? Os gênios, os bilionários, as celebridades. E aí parece que a vida normal, a vida da média, é um fracasso total. Exato. E ele critica como aquele movimento da autoestima, que teve boas intenções, né, nas últimas décadas. Sim, a ideia era boa. Mas acabou, em alguns casos, criando gente com uma confiança meio oca, sabe? Sem ter feito nada de concreto para sustentar aquilo. É o tal do entitlement, né, que ele fala. Aquele sentimento de que você merece tudo sem ter que ralar por isso. Os Jimmys do livro. Isso, os Jimmys. Pessoas que se acham o máximo, mas que evitam olhar para os próprios problemas e por causa disso a vida delas não anda, fica empacada. Tá, mas aí
tem uma questão. Essa ideia de aceitar que você é mediano não pode levar a pessoa a se acomodar? Tipo, sou normal mesmo, então nem vou tentar melhorar. Cadê a ambição nisso? Ótima pergunta. E ele aborda isso sim. Aceitar a medianidade não é desistir, de jeito nenhum. Pelo contrário, é libertador. Libertador? Como assim? Porque tira um peso gigante das costas. Essa pressão maluca de ter que ser incrível em tudo. A verdadeira autoestima para ele não vem de se sentir bem o tempo todo. Vem de como a gente lida com o nosso lado negativo, com as nossas falhas. Entendi. O Jimmy lá se sentia ótimo, mas a vida dele era uma bagunça porque ele não encarava os problemas reais. Exato. Aceitar que você é ok, na média, na maioria das coisas, te libera para focar energia naquelas poucas áreas onde você realmente quer melhorar. Onde faz sentido para você. E ele até diz mais. O quê? Que as pessoas que se tornam realmente grandes em alguma coisa, geralmente começam justamente por entender que elas não são grandes. Ainda. E ficam obcecadas em melhorar. É o oposto do entitlement, do achar que já nasceu pronto. Faz sentido. É um ponto de partida mais honesto, né? Mais pé no chão. Total. E ele também resgata o valor das coisas simples, comuns da vida, né? Aquelas experiências que estão ali para todo mundo, mas que a gente às vezes nem nota nessa busca louca pelo extraordinário. Sim, tem uma beleza, um significado enorme nas coisas comuns. Cultivar uma amizade de verdade, sabe? Aprender algo novo, mesmo que você nunca vá ser o melhor do mundo naquilo. Ajudar alguém, rir com quem você ama, superar um desafio pessoal seu. Coisas reais. Coisas reais. Ficar se comparando o tempo todo com aquela minoria super exposta na mídia é destrutivo. A proposta é mais abraça sua normalidade. Foca no que é genuíno pro seu dia a dia, sem essa pressão de ter que ser especial 24 horas por dia. E para conseguir focar no que importa de verdade, a gente precisa de outra coisa. Aprender a dizer não. Certo. Isso é outro ponto-chave que ele bate bastante. Fundamental. Rejeitar as alternativas é essencial pra gente poder valorizar alguma coisa de verdade. Se você tá aberto pra tudo, meio que superficialmente você não se aprofunda em nada, né? Vira um generalista de tudo e especialista de nada. Exato. Dizer não porque não tá alinhado com seus valores, com os seus limites, com os seus objetivos, isso é que define quem você é, pra onde vai sua energia. O Manson conta que aprendeu isso viajando muito. Ah, né? É, aquela liberdade total, sabe? Sem compromisso nenhum com nada nem ninguém. Parece ótimo no papel, mas ele descobriu que acaba sendo vazio. A profundidade, seja num relacionamento, numa carreira, numa habilidade, exige que a gente recuse a amplitude. Recuse querer abraçar o mundo com as pernas. Faz todo sentido. É tipo escolher uma estrada e seguir nela. Se comprometer com ela, em vez de ficar parado na encruzilhada com 1000 opções. Ou pior, tentando andar por todas ao mesmo tempo. Perfeito. E isso vale demais para relacionamentos, né? Limites saudáveis passam pela capacidade de dizer não e também de ouvir não. Isso é o que constrói confiança de verdade. É o oposto daquela dinâmica doentia que ele descreve. A vítima e o salvador. Essa mesma. Onde uma pessoa não assume responsabilidade pelas próprias emoções e a outra assume responsabilidade demais pelas emoções do outro. Uma confusão. Então, o compromisso, na visão dele, não é uma prisão. É o que te liberta. Exatamente. Ao escolher focar no que realmente importa para você, pode ser um relacionamento, um valor fundamental, um projeto que te desafia, você está eliminando o ruído, as distrações. E aí sim você consegue ter foco para alcançar níveis de satisfação e até de sucesso que aquela busca sem fim por mais ou por agradar a todo mundo nunca vai te dar. Lembrei do exemplo que ele deu da honestidade na Rússia. Aquela coisa mais direta, né? Sim, pode ser desconfortável no começo para quem não está acostumado, mas constrói uma confiança muito mais sólida do que aquela polidez superficial, cheia de coisa não dita, que a gente às vezes vê por aqui. A confiança real, para existir, precisa da possibilidade do conflito, da rejeição. Se você não pode dizer não, o seu sim não vale nada. Ponto final. É uma visão forte sobre limites e foco. E leva a gente a se perguntar, né? Para que a gente precisa dizer não
Hoje, talvez para as distrações do celular, para relações que só sugam energia, para valores superficiais que a sociedade impõe. Para quê? Para poder dar um sim mais forte, mais profundo, mais comprometido com aquilo que realmente constrói a vida que a gente valoriza. Essa questão do valor, do que a gente escolhe como régua para medir as coisas, me lembra muito aquela história que o Manson conta, para mostrar como os nossos valores definem a nossa experiência, né? Mesmo com sucesso ou fracasso externo. A história do Dave Mustaine e do Pete Best. Ah, sim, essa comparação é brilhante. Os dois passaram por uma rejeição, assim, brutal no começo da carreira musical. Brutal é pouco. O Dave Mustaine foi chutado do Metallica bem na hora que a banda ia estourar. Imagina a dor. E o Pete Best, baterista original dos Beatles, demitido um pouquinho antes deles virarem os Beatles. O maior fenômeno da história da música. A dor da rejeição deve ter sido inimaginável para ambos. E aí o Mustaine fez o quê? Pegou aquela dor, aquela raiva, aquele desejo de vingança e usou como combustível para criar o Megadeth. Outra banda gigante do metal, vendeu milhões de discos, sucesso total, né? Olhando de fora. Inegável. Só que, segundo Manson, o Mustaine passou décadas infeliz. Por quê? Porque a métrica que ele escolheu para ele mesmo era: preciso ser maior e mais bem-sucedido que o Metallica. Caramba! E por essa régua, mesmo com todo o sucesso dele, ele sempre se sentiu um fracasso. Sempre comparando. Que loucura! E o Pete Best? O caminho dele foi diferente, né? Bem diferente. Depois da expulsão dos Beatles, ele entrou numa depressão braba, teve uns projetos musicais que não deram certo, parece que até tentou suicídio. Um baque enorme. Nossa! Só que com o tempo ele conseguiu fazer uma coisa: reavaliar os próprios valores. Ele percebeu que o que ele realmente valorizava não era aquela fama absurda, a fortuna que ele perdeu. Era ter uma família estável, um casamento legal, uma vida tranquila. Ele mudou a régua interna. Exatamente. Ele mudou a métrica dele, focou no que era genuinamente importante para ele. E aí ele encontrou paz, felicidade, mesmo não tendo o sucesso que o mundo esperava. E é impressionante como essa métrica interna muda tudo. A história deixa muito claro. Sucesso externo, grana, fama, o que for, não garante nada de felicidade por dentro. O Mustaine tinha o sucesso externo, mas a métrica errada deixou ele preso na comparação, na infelicidade. E o Best, que muita gente veria como o grande perdedor da história, ajustou a métrica interna para os valores reais dele e achou a paz, apesar do que aconteceu. A lição é poderosa. A verdadeira vitória, como o Manson sugere, parece que está em alinhar o que a gente faz, nossa energia, com valores que são importantes para a gente e escolher réguas saudáveis, realistas para medir nossa vida. Isso é ainda mais importante justamente depois de levar uma porrada grande, né? Um fracasso, uma rejeição. A gente pode escolher o que valoriza e como mede o nosso progresso. Sempre. E isso cai direto na questão da responsabilidade. Outra daquelas verdades duras que o Manson joga na nossa cara sem dó. Sim. Chega de desculpa. É isso. Mesmo quando acontece uma coisa ruim e, a culpa não é nossa. A responsabilidade pela nossa resposta àquilo. Essa é sempre nossa. Ninguém mais pode escolher como a gente vai sentir ou reagir. Só a gente. É um ponto difícil de engolir às vezes, né? Mas é libertador quando a gente entende. A dor, o problema, a dificuldade vai aparecer para todo mundo, de um jeito ou de outro. É da vida. Sim. O sofrimento mesmo, aquela angústia que fica, muitas vezes ele continua porque a gente não consegue dar um propósito para aquela dor, um significado, ou porque a gente fica preso na culpa, seja culpando os outros, as circunstâncias, ou até a nós mesmos de um jeito que não ajuda em nada. E ficar se chicoteando. Isso. Assumir a responsabilidade pela nossa interpretação e pela nossa resposta, isso devolve o poder para nossa mão. E sentir dor, medo, tristeza, fracassar, nada disso quer dizer que a pessoa é fraca. Quer dizer que ela é humana. A fraqueza, por essa ótica do Manson, tá mais em fugir o tempo todo dessas coisas. Em buscar distração para não sentir. Em se anestesiar da própria vida. Concordo totalmente. A força, ironicamente, nasce justamente quando a gente encara a dificuldade de frente.
Quando a gente escolhe quais batalhas valem a pena, mesmo sabendo que pode dar errado. Quando a gente tem a humildade de admitir, ok, talvez eu esteja errado, não sei tudo. A dor, o medo, a incerteza fazem parte de viver uma vida. Uma vida de verdade, engrajada, com significado. E para agir mesmo com medo, mesmo sem ter certeza. O Manson acaba com aquela ideia de que a gente precisa esperar a motivação chegar, né? Ah, hoje não tô motivado. Sim, detona isso. Ele fala, motivação não é a causa, é o efeito. A ação vem primeiro. Faça alguma coisa. Exato. Faça qualquer coisa, por menor que seja, na direção que você quer ir. A reação a essa pequena ação, sei lá, um mini sucesso, uma lição que você aprendeu, ou só a satisfação de ter feito algo, é isso que gera a inspiração e a motivação para dar o próximo passo. É o princípio do faça alguma coisa. O poder está no fazer, não em ficar esperando a vontade divina aparecer. É um ciclo, então. Ação gera inspiração, que gera motivação, que leva mais ação. Isso. E para fechar, talvez o lembrete mais impactante e ao mesmo tempo mais libertador de todos, que o Manson resgata lá de filósofos tipo Ernest Becker. Qual? A consciência da nossa própria morte. A gente vai morrer. Todo mundo. Nossa, falando assim parece meio pesado. Alguém vai se morrer. Meio mórbido. Mas a intenção é justamente o oposto. Encarar que a gente tem um tempo limitado aqui não é para deprimir. É para dar perspectiva. Tipo, o que realmente importa. Exato. Que se danem aquelas pequenas inseguranças que paralisam a gente. A preocupação exagerada com o que os outros vão pensar. O medo de tentar algo novo e falhar. Se o tempo é finito, o que realmente importa para você, agora? O que você quer construir? Experimentar? Qual legado você quer deixar? Usar a morte como uma conselheira. Perfeito. Usar a morte como conselheira pode ajudar a gente a focar no que é essencial e a viver com mais intensidade, mais propósito. Como diz o Manson, citando Becker, o único jeito da gente se sentir confortável com a ideia da morte é se vendo como parte de algo maior que nós mesmos. Deixar uma marca, um valor. Uau! É muita coisa para processar, mas são ideias muito fortes mesmo. Vamos recapitular rapidinho as verdades mais, digamos, diretas que a gente viu hoje, inspiradas no Manson. Vamos lá. Larga a mão dessa necessidade de ser excepcional em tudo. Encontre valor nas coisas comuns e no processo de melhorar um pouquinho a cada dia. Quarto, aprenda a dizer não, para poder dar um sim com mais força para o que realmente vale a pena. Quinto, assuma a responsa pelas suas respostas, mesmo quando a culpa do evento não for sua. Sexto, haja, mesmo com medo, mesmo sem motivação. A ação puxa o resto. E sétimo, use a consciência da sua finitude não para ter medo, mas como uma bússola, para achar seus valores de verdade, suas prioridades. No fim das contas, então, uma vida boa não é uma vida sem problemas. De jeito nenhum. É uma vida com bons problemas. Aqueles desafios que a gente escolhe encarar, porque o crescimento, o significado que eles trazem, a isso vale a pena. A questão não é parar de se importar. Não. É escolher com sabedoria com que e com quem realmente vale a pena se importar. São os nossos valores que dizem quais problemas são bons pra gente. E são esses problemas que moldam a qualidade da nossa vida. Provocador, né? Com certeza. E para quem tá ouvindo a gente, fica a reflexão. Qual dessas ideias aí mexeu mais com você hoje? O que te fez pensar diferente sobre a sua vida, suas escolhas? A gente adoraria saber. Se quiser, compartilha aí nos comentários, conta a sua reflexão. E se essa conversa mais direta ao ponto, sabe? Tentando ir além do superficial no desenvolvimento pessoal, se isso fez sentido para você, segue a gente por aqui para não perder as próximas análises. Para quem quiser mergulhar ainda mais fundo nessas ideias, o link para o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se geralmente está na descrição do episódio. Ler a obra toda é sempre uma experiência transformadora. Obrigada por acompanhar a gente nessa exploração intensa de hoje. E lembre-se, o conhecimento é só o começo, né? A mudança real acontece na prática, na próxima escolha que você fizer. Exatamente. Então vá lá e escolha bem os seus foda-se.
Até a próxima!